Shalom, shalom, amados. Vamos orar juntos? Você já deve ter refletido que nós temos, parece que duas vidas, né? A interior e a exterior. Sendo que a interior é que comanda a exterior. Lá em Provérbios 4, 23, diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Muito cuidado com o que nós pensamos. Realmente, aqui está o comando. E aquilo que eu penso vai se tornar real. Vai gerar dentro de nós muitas coisas. Coisas até materiais. Mas tudo isso não são coisas do momento, mas coisas que nós acumulamos, que nós adquirimos, independentemente do nosso querer ou não, do nosso sim, do nosso não, desde o ventre materno. Aliás, desde a nossa concepção. Tudo isso vai ser absorvido, tudo isso vai criar vida. Mas que tipo de vida que vai ser gerada em nós? Uma vida em abundância ou uma vida frágil? Nós não podemos escolher, nós nunca escolhemos. Mas uma certeza nós temos, que é a graça de Deus sobre cada um de nós. Como o último versículo do Salmo 23 fala: a bondade e a misericórdia de Deus nos seguem todos os dias das nossas vidas. Sendo assim, ainda que tenha sido tudo muito confuso, não tenha sido da maneira amorosa, da maneira que Deus deseja que seja para nós, Ele já providenciou o remédio. Porque Ele sabe que a terra jaz no maligno. E sem contar, mas contando também, que a Bíblia nos diz: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então nós temos todas as garantias de que aonde as coisas deram aparentemente, né? Quando eu digo aparentemente, é porque nós precisamos olhar além das aparências. O nosso olhar precisa atravessar aquilo que nós estamos vendo e aquilo que nós estamos sentindo de negativo. Porque a palavra de Deus nos garante. E a palavra de Deus é vida, vida em abundância. Mas eu preciso declarar a palavra. Naquilo que a minha mente se perde, naquilo que é confuso, naquilo que ainda falta fé, falta amor. Eu preciso ler a Bíblia e usá-la como ferramenta poderosa nos nossos dias. Nós vemos através da Bíblia várias figuras bíblicas aí que foram reais, que passaram por dificuldades tremendas, mas que conseguiram superar devido à fé, devido a conhecer a palavra de Deus. Está lá no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Quando nós olhamos lá para o Velho Testamento, Esther, aquela menina órfã, sabe? Tinha tudo para ser uma pessoa gravemente ferida emocionalmente, mas não, ela foi escolhida por Deus para resgatar o seu povo, para ser usada como instrumento. Nós observamos nela momentos de fragilidade também, mas que ao ser exortada, ela logo reagiu. Quando o tio dela falou, né? Olha, você vai precisar ir na presença do rei. E ela falou, mas se eu me aproximar e sem ser chamada, sem ser permitida, a minha vida ali pode se acabar. E ele falou, foi para isso que Deus criou um dia. Te chamou, te colocou aí. E ela fez aquilo que é necessário. Quando nós sabemos que as situações são delicadas, ela se colocou em jejum, em oração. E outra coisa, não se colocou sozinha. Ela chamou outras pessoas para que orassem e jejuassem com ela. Daí, criando as estratégias, né? Ela foi lá e ela teve a aprovação do rei. Então, ela tinha, sim, motivos, ela tinha razões para temer, mas ainda assim ela enfrentou. E tantos outros que enfrentaram. Então, nós temos eles como exemplos nas nossas vidas. Que a mente aqui podia estar cheia de experiências negativas, difíceis. Ontem no devocional, acho que foi ontem, ainda falei de Moisés, das dificuldades dele, antes de ontem. Sendo, né, criado pela filha do, ele era o filho da filha do faraó, adotivo, né? Ele foi colocado numa cestinha e lançado lá no rio. A mãe dele o perderia se não tivesse feito isso. E a filha do faraó ficou com ele e o criou. E ali ele foi criado dentro daquela pompa toda, do palácio, aquela cultura totalmente diferente da dele. Mas ele levava no coração aquele selo de Deus. Mas ele teve dificuldades, né? Apesar dele ter escolhido, né? Ele abandonou aquela vida rica, todas as regalias,
para se colocar do lado do povo. Mas ele teve dificuldades. Mas Deus sempre foi com ele. E hoje nós estamos aqui falando de Moisés, de tantos outros que venceram todos os limites colocados na mente, todas as lutas, todas as dificuldades. E o que dizer de José? Nossa, que exemplo, né? De ouvir tantas coisas, de ser desacreditado, de ser tentativa, né, de homicídio mesmo, de matarem ele, desrespeitarem. E ir lá dentro do palácio ser tido como mentiroso, sendo que ele estava se comportando como ele conhecia de Deus. E mesmo assim foi jogado na prisão. Quanta luta mental José não teve para poder vencer, para poder acreditar, para na hora que foi chamado, se barbear, se apresentar ali de acordo e continuar a sua tarefa, porque ele cria que ele tinha uma promessa e realmente ele tinha. E aí de nós se ele tivesse desistido, né? Mas não, ele não desistiu, ele permaneceu, ele prevaleceu e foi até o fim. E hoje nós podemos olhar para lá e sabermos que a mente dessas pessoas, elas sofreram desafios, lutas muito grandes, mas elas perseveraram. E o que dizer de Jó também? Que nem entendia o que estava acontecendo com ele, todas aquelas provas, que chegou a dizer que deveria ter sido um aborto. Mas não, ele perseverou, ele continuou, ele não entendia, né? Ele até questionou Deus, mas Deus conhecia o coração de Jó. E nesse questionamento, mesmo ali entre dor, entre tudo mais, ele ouviu a Deus. E ele entendeu que Deus era muito mais do que a mente dele poderia raciocinar, analisar. E aí ele disse, eu te conheci de ouvir falar, mas agora eu te conheço de perto. E como nós vamos conhecer Deus de perto, amados? Nós temos a palavra dele aqui para nós. E através das palavras dele, em oração, pedindo ao Espírito Santo que nos ilumine, nós podemos conhecê-lo mais, encharcar as nossas mentes das verdades dele e prosseguir dia após dia, pedindo a ele humildemente, pedindo a ele insistentemente que ele revele a vontade dele a nós, que ele se revele a nós, que ele revele para nós o propósito para as nossas vidas e que nos dê graça, nos dê força, nos dê discernimento, nos dê alegria, obediência, submissão para viver na vontade dele. E olha que não é na nossa força, é na força dele, porque por nós mesmos nós não temos essa força, mas ele garante que a todos aqueles que clamam, que querem receber, né, conhecimento da sua vontade, que querem receber as suas bênçãos, não só para guardá-las para si, mas para transbordar em outras vidas. Ele nos dá. Ele nos dá forças, ele nos abençoa, ele nos mostra o caminho, passo a passo, nos sustenta nas dificuldades que vêm, porque no mundo teremos aflições, temos tido aflições, mas precisamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo e ele foi o primogênito. Nós também venceremos todas as dificuldades. Então hoje, quando você está aí se questionando, angustiada, angustiado, sem saber a saída, a solução para essa situação que você está vivendo aí, pode ter a certeza que Deus já sabia e ele já está lá adiante, providenciando as saídas. Mas antes de tudo, ele quer o quebrantamento dos nossos corações. Ele quer nos ensinar esse amor que nós precisamos ter por ele. A nossa identidade, quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós iremos. Essas perguntas fundamentais, todas elas devem estar alicerçadas no Senhor, porque só Ele pode respondê-las corretamente, com esperança, com amor, com fidelidade. Ele tem todas as respostas que nós precisamos. E nos lembrarmos sempre que nós somos seus filhos amados. Ele nunca vai nos tirar o livre-arbítrio, mas ele tem o caminho perfeito para que nós caminhemos nele. E tudo isso ele coloca aqui. Ele já nos blindou. Ele colocou a essência dele nos nossos corações.
O cuidado que nós precisamos ter é não permitir que o mundo, as coisas exteriores, essas do lado de fora aí, como eu disse no começo do vídeo, que são muito menos importantes do que aquelas que estão do lado de dentro, aquelas que vão determinar, sim, uma vida plena, uma vida de paz e um final eterno ao lado dele, essas que estão do lado de dentro. Então precisamos cuidar das nossas mentes. Aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, sabe? Tudo isso é muito importante. Tudo isso vai formando forças dentro de nós, forças positivas ou negativas. Então a natureza disso tudo vai ser determinada por aquilo que nós escolhemos. E vamos escolher conhecer a Deus através da palavra dele? Estarmos amalgamados, grudados, sabe? Sempre no nosso Pai. Amados, antes de nós orarmos, mais um dia eu te peço. Compartilhe, curta e vê se você está inscrito no canal. Se não estiver, se inscreva. Em nome de Jesus. Vamos orar? Paizinho santo, Paizinho querido, em nome de Jesus, mais um dia nós estamos aqui diante, Deus, da tua presença, Deus, unidos em oração. Te louvando, te agradecendo, Deus, pelo teu amor, pela tua graça, pelo seu sacrifício perfeito na cruz, que nos deu vida, nos dá vida em abundância, Deus. Ah, Pai, sem ti nós nada podemos, nós nada sabemos, nós nada podemos escolher com sabedoria. Por isso nós pedimos, ó Deus, a tua graça, a tua abundante presença, Espírito Santo de Deus. Pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a identificar exatamente onde nós estamos escapando, Deus, de fazer a tua vontade, ó Deus. Aonde há algum pecado, Deus, alguma circunstância, talvez alguma ferida aberta, alguma cicatriz ainda sensível, Deus, que faz com que as nossas mentes, ó Pai, os nossos sentimentos nos atropelem, Deus, e façam com que nós nos afastemos de Ti, que não vejamos com clareza aquilo que precisamos ver de Ti e em Ti, Deus. Nos ajude, Senhor. Sem Ti nós nada podemos. Nada, 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 Deus. Fica com cada um de nós, ó Pai, todas aquelas pessoas que nos pedem oração, todos aqueles povos, ó Deus, que estão passando por momentos difíceis, ó Deus, de calamidades da natureza, Deus, outros tipos de dificuldades, ó Deus, financeiras, físicas, ó Deus, lutas emocionais, ó Pai, o Senhor conhece a cada um, Deus, e é através da oração, Deus, que nós podemos vencer todas as batalhas, porque o Senhor é real e nós não voltamos de mãos vazias diante de Ti, Deus. Muito obrigada, Deus, pelo Teu amor, pela Tua presença, Deus, fiel, renovadora, consoladora, constante, Pai, em todos os dias. Em nome de Jesus, amém, aleluia. Um beijo no seu coração, até o próximo vídeo.